Eu já passei anos achando que pensar demais era um defeito, que questionar era exagero e que precisar de um silêncio, sabe, era ser antissocial. Mas quando eu comecei a estudar comportamento, neurociência, hábitos, eu percebi que isso não era um defeito, era uma qualidade. Era uma potência, só que mal direcionada. E quando você entende a sua mente, você para de lutar contra ela e começa a usá-la da melhor forma. A gente cresce ouvindo que ser inteligente é tirar notas altas, que é ser bom em matemática, mas a ciência mostra que muitos sinais de alta capacidade cognitiva são considerados estranhos. E talvez você tenha passado a vida inteira tentando esconder alguns comportamentos seus, achando que eram defeitos. Hoje eu vou te mostrar 10 hábitos que parecem comuns e talvez um pouco esquisitos, mas que podem revelar uma mente acima da média. E alguns desses hábitos provavelmente você faz, mas nunca imaginou que isso poderia significar algo. Aqui nesse canal eu falo sobre evolução pessoal, hábitos, mentalidade, disciplina, tudo que pode te ajudar a chegar na sua melhor versão. Mas hoje eu quero que você olhe para algo que talvez você nunca tenha valorizado, que é o jeito como a sua mente funciona. Imagina uma casa inteira preparada para 110 volts e de repente alguém liga um aparelho 220. O aparelho em si não é defeituoso, ele só funciona em outra voltagem. Se você está se identificando minimamente com isso aqui, fica comigo até o final porque eu prometo que vai valer a pena. Oi, eu sou a Raíssa e se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. E se você já está comigo há um tempo, já é inscrita no canal, eu honro de verdade a sua presença aqui. Obrigada por permanecer. Existe uma diferença entre a inteligência visível e a inteligência estrutural. A primeira aparece em provas, em notas lá na escola. A segunda aparece em padrões de comportamento. E é sobre essa segunda que nós vamos falar hoje. Hábito número 1, falar sozinha. Se você já se pegou andando pela casa, organizando seus pensamentos em voz alta ou explicando para si mesma como se estivesse ensinando para outra pessoa, talvez você seja a pessoa que possui esse hábito. Muita gente associa isso à esquisitice, mas estudos da psicologia cognitiva mostram que verbalizar os pensamentos ativa o córtex pré-frontal, melhora a memória de trabalho e aumenta a clareza decisória. Quando você fala, você estrutura. Quando você verbaliza, você organiza. Isso é comum em pessoas que têm um pensamento mais complexo, porque o cérebro precisa externalizar para poder ordenar. Então, se você usa a própria voz para organizar as ideias, revisar as decisões ou até mesmo ensaiar conversas, isso não é um descontrole, é uma estratégia cognitiva do seu cérebro. Hábito 2, pensar demais. Você revisa mentalmente situações que já aconteceram, imagina cenários futuros, analisa várias possibilidades antes mesmo de decidir? Mentes acima da média trabalham com projeções internas quase que o tempo todo. Elas testam hipóteses mentalmente antes mesmo de agir. Então, se você vive naquele e se constante e pensa nas consequências antes mesmo de se mover, você pode não estar exagerando, você pode estar só processando profundamente. Hábito 3, gostar de ficar sozinha. Esse eu adoro. Você precisa de silêncio para se reorganizar? Prefere ficar sozinha depois de um dia de muita sociabilização? Estudos sobre introversão mostram que pessoas com maior processamento cognitivo interno se sentem sobrecarregadas com o excesso de estímulo. Então, isso não é uma falta de habilidade social, é uma necessidade de reequilíbrio mental. Mentes profundas precisam de um espaço para poder integrar as informações. Até na Bíblia, em Provérbios 20, capítulo 5, diz: propósitos do coração humano são como águas profundas. Águas profundas não fazem barulho constante, precisa de calma. Então, se o silêncio te fortalece, isso não é um isolamento, é uma manutenção interna para o seu cérebro. Hábito número 4, cronotipo noturno. Você sente que a sua mente fica mais criativa à noite? Pesquisas sobre cronotipos indicam que perfis noturnos tendem a apresentar um maior pensamento divergente, que é a capacidade de gerar ideias fora do padrão. À noite, vamos combinar que tem menos estímulos externos, menos interrupções e mais liberdade cognitiva. Nós não estamos falando de uma falta de disciplina, mas de um funcionamento biológico diferente. Então, se você percebe que o seu fluxo criativo aparece mais quando o mundo todo silencia, isso pode indicar uma mente que precisa de menos ruído para expandir. Hábito número 5, desorganização aparente. O seu ambiente nem sempre é perfeitamente organizado?
Um estudo da Universidade de Minnesota mostrou que ambientes menos estruturados podem estimular a criatividade e o pensamento não convencional. A mente criativa conecta pontos que ainda não estão organizados externamente. O caos externo pode estar acompanhando uma reorganização interna. Mas é claro que o excesso também vira uma desordem improdutiva. Mas se você trabalha bem no meio de papéis, ideias espalhadas e múltiplas anotações, pode ser que o seu cérebro funcione melhor conectando elementos visíveis. Hábito número 6, questionar tudo. Você é aquela pessoa que não aceita respostas superficiais? Sempre pergunta por quê no final da reflexão de uma pessoa? O pensamento crítico ele é a base de uma inteligência analítica. O método socrático, que é usado há milênios, ele se baseia exatamente nisso. Questionamento contínuo para chegar à verdade. Então, se você não engole qualquer informação pronta e sente a necessidade de investigar, isso não é uma rebeldia, é uma busca por coerência interna. Agora, deixa eu trazer um ponto essencial aqui para vocês. Ter uma mente acima da média tem o lado luz, mas também tem o lado sombra. Porque uma mente acelerada, criativa, muito questionadora, sem direção, ela vira ansiedade, vira dispersão, vira um caos. Stephen Covey, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ensina que somos livres para escolher as nossas ações, mas não somos livres para escolher as consequências. Inteligência sozinha não constrói destino, hábito constrói. O livro ele ensina princípios como proatividade, clareza de propósito, prioridade no que é essencial e até mesmo uma disciplina emocional. Então, se você sente que a sua mente funciona numa alta potência, esse livro é quase que um manual de direcionamento. Porque a potência sem direção, ela pode destruir, mas a potência com estrutura constrói muita coisa. Hábito 7, tédio frequente. Você se entendia rápido demais em conversas rasas? Tem dificuldade com ambientes repetitivos? Pesquisas indicam que pessoas com alta necessidade de estímulo cognitivo sentem mais tédio em tarefas mais simples. Isso acontece porque o cérebro da pessoa precisa de mais complexidade. Não é uma arrogância, é como se fosse uma subestimulação. Então, se você é aquela pessoa que precisa de desafios mentais constantes para se manter engajada, isso pode indicar uma busca natural por profundidade. Hábito número 8, sensibilidade emocional alta. Você percebe mudanças sutis no ambiente? Capta microexpressões? Sente o clima mesmo antes de as pessoas começarem a falar? Quem percebe mais detalhes geralmente recebe mais impacto. Isso pode parecer uma fragilidade, mas muitas vezes é uma leitura refinada do ambiente. A sensibilidade bem direcionada vira uma inteligência emocional. Hábito número 9, procrastinação estratégica. Você adia algumas decisões, mas quando executa, faz com clareza total? Pesquisas sobre incubação criativa mostram que pausas conscientes permitem que o cérebro continue processando problemas em segundo plano. Então, às vezes, o que parece uma procrastinação, na verdade, é maturação. O teu cérebro está maturando aquela informação. Só que atenção, se não houver a execução depois, vira uma sabotagem. Então, a diferença está na intenção. Hábito número 10, anotar ideias o tempo todo. Esse daí é o gabarito, porque se você tem notas no celular cheia de pensamentos soltos, assim como eu, então provavelmente esse hábito é teu também. Mentes criativas produzem associações constantemente. E registrar é uma forma de preservar essas conexões que poderiam se perder aí no caminho. Então, grandes pensadores como Leonardo da Vinci mantinham cadernos de ideias. Você sabia disso? Se você sente a necessidade de escrever para não esquecer algum insight, alguma coisa, isso indica um fluxo cognitivo ativo. Talvez você não seja uma pessoa estranha, então. Talvez você apenas nunca esteve na média. Mas a inteligência, ela não é uma identidade, ela é uma ferramenta. Então entenda que sem direção, isso tudo vira uma ansiedade. Mas com estrutura, vira uma construção. Então imagina um computador com um processamento extremamente avançado, só que rodando num sistema antigo. Então ele pode travar, superaquecer e até ficar lento. Não porque ele é ruim, mas porque ele não está sendo utilizado da forma correta, não está no ambiente correto. A mente é a mesma coisa. Alta capacidade precisa de direção, prioridade, organização e autoconhecimento. Senão, só vai virar um ruído na sua mente. E, gente, eu já passei anos achando que pensar demais era um defeito,
que questionar era exagero e que precisar de um silêncio, sabe, era ser antissocial. Mas quando eu comecei a estudar comportamento, neurociência, hábitos, eu percebi que isso não era um defeito, era uma qualidade. Era uma potência, só que mal direcionada. E quando você entende a sua mente, você para de lutar contra ela e começa a usá-la da melhor forma. Então vamos recapitular aí todos esses hábitos. Falar sozinha, pensar demais, gostar de ficar sozinha, cronotipo noturno, desorganização aparente, questionar tudo, tédio frequente, sensibilidade emocional alta, procrastinação estratégica e anotar ideias o tempo todo. Talvez você nunca tenha sido a pessoa estranha do grupo. Talvez você só estivesse tentando funcionar em um ambiente que não entende a sua profundidade. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você vai continuar tentando se encaixar ou você vai aprender a direcionar a sua mente? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que sempre se sentiu diferente, assim como você. E vai lá nos comentários e me conta qual desses hábitos você mais se identificou. Isso me ajuda e com certeza eu vou trazer mais conteúdos desse tipo. Um beijo e até o próximo vídeo.